paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Muito bom você estar aqui nessa manhã conosco, nesse culto de EBD, nessa manhã gloriosa que o Senhor nos dá. Muito obrigado por você ter reservado esse tempo para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero abrir com uma oração. Amado Deus, eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada um que reservou esse tempo na sua agenda, na agenda do Senhor, para que pudéssemos estar unidos, cultuando ao Senhor como igreja. É o nosso culto público, mesmo sendo um culto de exceção. É um culto público, Pai, onde professamos como igreja a fé que temos em Ti. Manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre nós nesta manhã e venha com o Teu poder e com a Tua autoridade nos revelar a Tua palavra no profundo e no escondido. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada falamos sobre o que a Bíblia diz sobre a inveja. Essa semana, vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria. Vamos quebrar alguns mitos, alguns paradigmas, alguns misticismos que são levantados nessa questão da feitiçaria, Pegue caneta, pegue papel, pegue a palavra de Deus, compartilhe esse link nos seus grupos sociais aí, para todas as pessoas, faça o trabalho de evangelista nessa manhã, é uma convocação, seja um evangelista, seja um evangelizador, compartilhe esse link, comemos de um mesmo pão, Vamos falar então o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria. E para embasamento, vamos iniciar com esse texto de 1 Samuel 15, 25, diz assim, 1 Samuel 15, 23, eu falei 25, é 23, parte A do versículo, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Pois bem, esse texto que acabamos de ler é uma narrativa onde o profeta diz ali a Saul, o seguinte: o profeta Samuel diz a Saul que Deus se agradava muito mais em obediência do que em sacrifício, até porque aquele sacrifício que ele estava apresentando era um sacrifício que Deus já havia condenado, que ele estava apresentando ali animais que já estavam condenados à morte, que Deus não os queria, porque pertencia a um exército que Deus pediu que aniquilasse as pessoas e os animais. Porém, Saul não obedeceu ao comando de Deus, mas fez segundo o seu desejo, o desejo do seu coração. Então, sai essa palavra aqui da boca do profeta Samuel, e ele chama a atenção ali do rei Saul. Ele fala: rapaz, que história é essa? O pecado de feitiçaria é igual rebelião. Porque a desobediência ela é típica da carnalidade humana. Porque quando Adão peca, ele não havia pecado até então. Então, por que ele pecou? Porque a tendência da carne é a desobediência. Escute isso. Mas a rebeldia não é carnal. A rebeldia ela é infernal. A rebeldia é não reconhecer uma autoridade constituída e se rebelar contra a autoridade constituída. A rebeldia está acima do pecado convencional da carne, que já nascemos com a tendência da carne em direção ao pecado. É só você observar a vida de Adão. Então, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Pastor, mas o que é então a feitiçaria? A feitiçaria é uma facção. A facção, ela cria, qual é a proposta da facção? É criar um outro caminho, é criar uma outra ordem, é criar uma outra plataforma que não a já existente, criada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que se enveredam por um caminho da não obediência, da não submissão, da insubmissão àquilo que é a ordem de Deus, que é a nossa fé, porque a definição de fé é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Logo, quando você quebra essa ordem e essa fé, você se torna um faccioso, aquele que gera uma facção, aquele que se torna um feiticeiro,
porque simplesmente entrou nesse pecado luciferiano da rebeldia. Porque uma coisa é a desobediência. Você fala com seu filho: filho, faz isso, isso e isso para mim. Vocês que são pais, escutem isso. E vocês também que são filhos, escutem isso. Filho, faça isso, isso e isso para mim. E você sai e dá as costas ao seu filho, esperando que ele vá se submeter àquilo que você disse. E quando você retorna e pergunta: e aí, filho, fez? E aí o seu filho diz para você assim: pai, aqui eu não fiz não, mas eu vou fazer agora. Uma pergunta: o seu filho te obedeceu, mesmo fazendo atrasado? Evidente que não. Não. Ele não obedeceu. Ele é um desobediente convencido. Escute isso. Quando ouvimos uma instrução de Deus, temos que nos submeter em primícia, porque Ele é o primeiro. Então nós temos que alinhar ao primeiro em obediência. Quando isso não cumpre e você faz mesmo atrasado, você é um desobediente convencido. Mas vamos mudar a cena. Vamos dizer que essa mesma criança, você chega, se aproxima dela, né? E ela vira para você e diz assim: pai, eu não fiz e não vou fazer. Aí já não é mais um pecado de desobediência da carne, mas aí ela se tornou um pecado de rebeldia, porque ele desconhece a autoridade de pai que você exerce sobre ele. Cuidado, filho, você pode estar se tornando um representante de Lúcifer na terra. Então, observe bem como é que é a qualidade desse pecado que você está cometendo, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Pastor, mas o que é esse porfiar? Porfiar é discutir a uma ordem que foi dada por uma autoridade. É dizer que aquilo não é bom o suficiente, não vai resolver, não é assim ou não é assado, e colocar o seu pensamento sobre aquilo que foi determinado para você cumprir. Porque aquele que está mandando, o ônus da obediência ou daquilo que está fazendo recai sobre aquele que está mandando, não sobre você. Então, quando você começa a porfiar, é escolher não amar, é escolher não se submeter, é não escolher se dobrar. E isso é idolatria. O que é idolatria? É quebra de culto. Latreia, culto. Idolatreia, quebra do culto. Então, escute isso. A rebelião é como um pecado de feitiçaria, é criar uma facção, é criar um outro caminho, é criar uma outra ordem, é criar uma outra plataforma. Que plataforma estamos falando? Estamos falando de uma plataforma de justiça. Justiça é uma plataforma. O que é a justiça? A justiça é o lugar onde Deus está. É o lugar que Deus reservou para mim e me plantou em um lugar. Escute isso. Justiça e injustiça, ambas são plataformas. Tanto a justiça quanto a injustiça. Todas duas são plataformas. A plataforma da justiça é onde Deus governa, é onde Deus reina. A plataforma da injustiça é onde Satanás reina, é onde Satanás governa. E aí, eu tenho que deixar isso bem claro, a rebelião, a feitiçaria, ela não é um atributo da justiça, mas ela é o meio pelo qual se opera a injustiça. Estamos falando de feitiçaria, de facção. A justiça, ela é a base do trono de Deus. Como assim, pastor? Como base, todo trono tem uma base, e base é sustentação, e base é lugar de onde faço, é lugar onde firmo, e é onde Deus firma o governo dele. O trono dele é firmado em justiça, num lugar que ele mesmo estabeleceu, porque Deus é fonte incessante de justiça e é a própria justiça. Ele não dá justiça, ele é a justiça. Então escute isso. A injustiça é a base do trono de Satanás e a justiça é a base do trono de Deus. Salmo 97:2, a parte B do versículo diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia! O trono de Deus é o lugar onde ele fica governando sobre todas as coisas. E como é fundamentado esse trono? Em justiça.
em um lugar que Ele mesmo estabeleceu segurança, para que os atributos de Deus possam aflorar para todas as criaturas pelas quais Ele criou e as governa. Só que a feitiçaria e a rebelião, ela entra em choque em uma outra face. Em uma outra face. É só você ver, por exemplo, o que está escrito no livro de Jó, quando os anjos vêm se apresentar ao Senhor e Satanás vem junto. E aí Deus pergunta: viste meu servo Jó? Homem íntegro, honesto, justo. E aí Satanás diz o quê? Também tu cercaste ele. Tire tudo dele, toque nele, que ele vai rir na sua face. Face, o que é face? Plataforma. Ele vai rir disso tudo que o Senhor colocou ele nessa face, nesse teu governo, ele vai rir. Não, mas não foi isso que Satanás disse? Que a face de Deus não era boa e que Jó iria falar que essa face era ruim? E Deus permite que Satanás toque em todas as coisas, em todos os bens. E Satanás toca em todos os bens, e ele perde todas as coisas, e não amaldiçoa a Deus. Então preste atenção nisso. Todo invejoso e todo feiticeiro, ele se importa consigo mesmo, ele se importa com coisas materiais. As coisas materiais, elas são nos acrescentadas, sem nenhuma dor. É o que diz Mateus 6. Você não precisa invejar. Você não precisa de se tornar um feiticeiro. Sabe por quê? Porque Deus tem promessas para você e para mim. Toda promessa, ela indica uma bênção. A bênção é para quem obedece. Você não precisa de orar para a bênção. Você não precisa de orar para ser abençoado. Para ser abençoado, você precisa de obedecer. É o que está em Deuteronômio 28. Escute isso. Querido que me escuta nessa manhã. A injustiça é a base do trono do governo de Satanás. A justiça e o juízo são a base do trono do nosso Deus. A facção, ela é a desobediência à justiça e à autoridade do nosso Deus. Facciosos têm uma justiça diferente da justiça de Deus, ou seja, eles têm a injustiça. Deus governa a partir dessa justiça. O que é justiça? Já disse, é posição onde devo estar. É só você lembrar de onde Deus fez Adão. Deus formou Adão. E Adão estava onde? Foi formado onde? No Éden? Não. Deus formou Adão fora do Éden e trouxe Adão para onde? Para o Éden. O que é Éden? Das possibilidades da palavra Éden, eu vou citá-las a você. Éden significa presença. Éden significa justiça. Então, note bem, Deus cria Adão fora do Éden e traz Adão para uma posição de justiça. Fique aqui. E tudo que Deus faz tem um propósito, tem um projeto e tem um porquê. Fique aqui, Adão. Fique aqui. E ali ele estabeleceu o lugar de justiça e as regras para que ele ficasse naquele lugar de justiça. E o que aconteceu? Veio Satanás e tirou o homem dali com o pecado. O pecado nos tira da posição de justiça e nos coloca em uma posição de injustiça. E toda posição de injustiça é uma posição de ser feiticeiro, de ser um faccioso, de ter uma facção, de ter uma outra plataforma que não a plataforma pela qual Deus opera, que é a plataforma da justiça. Satanás deixou a sua habitação, Satanás deixou o seu lugar, Satanás deixou a sua posição e ele está acorrentado por causa disso. Olha só o que está escrito em Judas 1:6. Escute isso. Também lhes lembro os anjos que não limitaram a autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do juízo
querido que me escuta nessa manhã, Satanás deixou a sua posição, deixou a sua habitação, deixou o lugar onde Deus o colocou e o ordenou. E o fato dele ter abandonado a sua posição tornou Satanás o primeiro feiticeiro. O feiticeiro mor, aquele que fundou todo o mal e toda a facção. E o que significa isso? Todo feiticeiro, todo faccioso, ele se torna acorrentado, ele fica amarrado em um cativeiro, e esse cativeiro é terrível, é um cativeiro espiritual. Então, querido, veja bem, toda pessoa que se torna um faccioso, toda pessoa que chega a esse status, o que ele está buscando para si? Abandono de posição. Toda pessoa que abandona a sua posição, ele se torna um acorrentado, em correntes, assim como Satanás, que acabamos de ler aqui em Judas 1,6. Satanás mantém os homens na ignorância das verdades espirituais, mas hoje estamos falando dessas verdades espirituais e estamos expondo Satanás. A exposição cancela a intimidade. O que nós estamos fazendo agora de manhã é expondo o diabo e querendo dizer o seguinte com essa exposição: eu não quero me relacionar com você, eu não quero ter intimidade com você. Não é o que diz a palavra? Jesus venceu todo o principado, toda a potestade e os expôs de maneira pública, e os expôs publicamente. Jesus estava falando o seguinte: eu não quero ter intimidade com vocês, eu não tenho intimidade com vocês. Certa feita Jesus disse assim: aproxima-se o príncipe desse mundo que nada tem em mim. Aleluia! Eu e você não somos facciosos, não somos feiticeiros, pelo contrário, somos adoradores, multiplicadores de Deus. Essa palavra não é uma palavra condenatória, essa palavra é uma palavra de entendimento e disposição a Satanás e dos seus atributos infernais, para que nem eu e nem você caiamos nos enganos desse perverso Satanás, porque não vamos morar na sua casa. E essa manhã o Senhor vai quebrar correntes e grilhões, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que acontece dessa forma? Satanás age assim, para colocar as pessoas em cativeiros espirituais. A facção é a maternidade aonde nascem os opositores de Deus. É onde nasce a oposição à autoridade. É onde nascem todas as raízes de morte. Aonde nascem as raízes das divisões. É nessas facções, facção dentro da família, facção no trabalho, facção na igreja. Facção é divisão. Deus não nos criou por fragmentos. Deus nos fez perfeitos, nos fez inteiros, nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Toda facção vem tirar de nós a integralidade de Deus. Vem tirar de nós tudo aquilo que Deus planejou para que sejamos, para que o nosso corpo seja, para que a nossa alma seja, para que o nosso espírito seja. Mas o diabo não quer que o homem seja pleno no conhecimento de Deus, pleno no conhecimento de como ele deve exercer o papel de pai, como ele deve exercer o papel de homem, como ele deve exercer o papel de um trabalhador, como ele deve exercer o papel de filho. O diabo quer criar facção, o diabo quer nos fragmentar, mas o Senhor veio para nos unir de novo. Aleluia! A facção é a maternidade onde nascem os opositores. O julgamento é a consequência da desobediência à voz desse Deus, que é todo poderoso. O feiticeiro, ele desenvolve uma imagem irreal, carnal, demoníaca. Porque Deus, quando criou o homem, o que ele fez? Ele colocou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós não somos animais, queridos, porque o animal, ele age de maneira irracional.
Mas o homem não. Ele age de maneira racional, com planejamento. Se você ver como Deus criou as coisas, Ele criou as coisas por planejamento, por ordem. Primeiro Ele criou uma coisa, depois Ele criou outra, depois Ele criou outra. O feiticeiro não se planeja, ele não tem planejamento, ele é um faccioso. Só o que ele diz tem importância. O que o médico diz não tem importância, porque o feiticeiro ele vai contra a autoridade, a figura de autoridade. As autoridades dizem assim: cuidado, não faça isso. Ele fala: eu vou fazer, isso não vai acontecer comigo. Eu tenho um Deus grande, até mesmo dentro da igreja, eu tenho um Deus grande, todo poderoso, eu toco, se eu beber veneno eu não morro. Isso é tentar a Deus. Eu vou me jogar daqui de cima e não vou morrer. Isso é tentar a Deus. Isso é ser um feiticeiro. É interpretar a Bíblia como ao seu bel prazer. Deixa eu te falar uma coisa, querido, que me assiste e me ouve nessa manhã. Deus criou todas as coisas foram criadas por Ele. E nós, eu e você, o que nós precisamos de fazer é de nos submeter à vontade dEle e de buscá-lo e de conhecê-lo, para que não sejamos e não nos tornemos facciosos e invejosos. Falamos a semana passada. Para que faça mais sentido, inclusive, o que eu estou dizendo agora sobre feitiçaria, dê uma olhada no vídeo anterior da semana passada, onde a gente trata do tema sobre inveja. Vamos caminhar mais um pouquinho. O feiticeiro desenvolve uma imagem irreal, carnal e demoníaca. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Eu e você fomos criados para ser sacerdotes reais, reis e sacerdotes. Então, quando eu me torno um feiticeiro, um criador de facção, eu me torno irreal. Ou seja, a minha figura, que eu fui criada para ser por Deus, para ser um rei, ela é quebrada. Aquilo que Deus propôs para mim, eu abandono. Eu deixo de ser um rei. Ou seja, aquilo que Deus criou para mim ser, eu vou ser, mas vou ser caído. Um rei caído. Um rei caído. Mas Deus não nos criou para o pecado. Não, de forma alguma. Deus nos criou para nos abençoar. Ninguém nasce feiticeiro. Isso acontece por estágios. 1 Samuel 18, 7 e 9 diz assim: enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou como? Irritado. Ficou nervoso. Com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Olha o que Saul estava pensando. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. O feiticeiro, ele é invejoso. É por isso que semana passada falamos da inveja. O que a inveja vai causar? Facção, feitiçaria, divisão. Mas não foi o que aconteceu com Saul? Entrou a inveja no seu coração, que é operada pelo orgulho, onde nascem todas essas coisas. E aí ele se tornou um faccioso. O feiticeiro, ele é inseguro. Sabe por quê, querido? Porque ele não sabe quem é. Em vez de ele olhar para Deus que o fez e que o criou, ele olha para o outro. O feiticeiro, ele é um inseguro, porque ele não sabe quem ele é. O servo tem segurança, porque sabe a quem pertence. O feiticeiro pertence a ele mesmo, aos seus interesses próprios. Feiticeiros estão mais interessados em seus sentimentos do que em verdades espirituais. Se a verdade de Deus o confrontar e não realizar aquilo que ele sente ou aquilo que ele deseja, ele começa a falar mal. Olha só o que está escrito em Tiago 3, 15 e 16. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Escute isso. Olha o que esse espírito de inveja e de facção gera nas pessoas. Espírito de perversão, toda a obra perversa
O que é perverter? É fazer ao contrário do que Deus determinou. Ou seja, o contrário da justiça é injustiça. Todo feiticeiro, ele é invejoso. A sabedoria do feiticeiro, ela é diabólica. Ou seja, ela não preserva, ela só gera destruição, morte, divisão. O feiticeiro é aquele que leva outros a serem desligados de Deus e a tudo o que é de Deus. Não foi isso que Satanás fez? Porque Satanás, como o chefe mor da feitiçaria, o feiticeiro mor, o que aconteceu com a atitude de Satanás? Vamos ler essa definição que está escrito em Ezequiel 28, 14 a 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas, andavas perfeito. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de quê? Violência, e pecaste, e por isso te lancei profanado no monte santo de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor no meio de pedras afogueadas. Na multiplicação do teu comércio. O que diz isso aqui? Satanás olha, quer ser maior que Deus, subir no lugar de Deus, estar acima de Deus. Por que ele fez isso? Orgulho, inveja, facção, criar um outro lugar onde Deus não estabeleceu. Foi isso que ele queria fazer. E aí, na multiplicação do teu comércio, o que significa isso? Ele começou a influenciar outros anjos. Era comércio. Tudo que é comércio, querido, o que acontece com o comércio? É algo que você faz em troca de uma volta. Você pratica algo e quer algo em troca. Deus não é comerciante. Deus só tem uma via. A via de Deus só vai. A via de feiticeiros vai e volta. Como assim, pastor? Eu e você fomos alcançados por Jesus. E o que é isso, pastor? É simples. Aquilo que fazemos, não esperamos nada em troca. É o que está em Coríntios 13. O amor não ufana, tudo suporta, tudo crê. É uma via só. Sabe por quê? O tamanho da sua expectativa vai ser o tamanho da sua frustração. Deus não se frustra conosco. Sabe por quê? Porque Ele não gera expectativa nas ações dele. Então, Ele nos abençoa. E aí, Ele espera alguma coisa? Não espera nada. Isso é amor. O feiticeiro não. O feiticeiro faz algo e quer algo em troca. O que Satanás fez? Estava influenciando aquela trupe de anjos ali para colocá-lo no lugar de Deus. Todo feiticeiro precisa de pessoas para aplaudi-lo, para bater nas costas. Um servo de Deus não precisa de ser notado. Não fazemos nada para a plateia. Nós já escolhemos um que está nos observando. Aleluia! Um louvorista, uma pessoa que canta no louvor, os 30 minutos que ele está no altar, ou 40 minutos que está ali, aquilo ali é uma amostra da vida dele. Um pastor que fala 1 hora e meia, 2 horas, aquilo ali é uma amostra do que ele vive. O altar é simplesmente uma amostra do que ele faz fora do altar. Querido que me assiste, na multiplicação do teu comércio, Satanás inflamou 1/3 de anjos. Apocalipse 12:4 vai dizer isso. Apocalipse 12:4 diz que Satanás levou consigo 1/3 dos anjos. Enganou com a sua sabedoria maligna e destruidora. Agora vem cá, eu te pergunto essa manhã. Eu e você, homens feitos de carne, que tem uma existência aí, 70, 80, que passar disso é enfado e cansaço, como diz a palavra de Deus, você acha
que sem Jesus, sem o Espírito Santo, você vai conseguir não ser enganado pelo diabo que enganou anjos? Não vai conseguir. Nós não vencemos o mal. Jesus já venceu o mal por mim e por você. O que eu e você precisamos é de nos submeter a esse Jesus maravilhoso, para não nos tornarmos facciosos, invejosos, feiticeiros. É por isso que estamos com Jesus. Por que estamos em uma igreja? Porque reconhecemos que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Por que estamos em igreja? Porque sabemos que somos pecadores. Sabemos que o pecado está muito próximo de nós. E é por isso que estamos próximos a Jesus, para não nos tornarmos feiticeiros, facciosos. Então, querido, Satanás levou consigo 1/3 dos anjos. Eu e você, sem Jesus, sem o Espírito Santo, seremos presa fácil para Satanás. É por isso que estamos com Jesus, porque ele já venceu todo o mal por mim e por você. Satanás, ele foi a primícia da feitiçaria por causa do orgulho, que se tornou uma casca impenetrável para cumprir o que Deus havia determinado a ele. Escute isso. O orgulho de Satanás criou o que em volta dele? Uma casca. O orgulho foi tão profundo e tão no íntimo de Satanás que criou no entorno dele uma casca impenetrável. Como assim? Aquilo que Deus determinava, aquilo que Deus dizia, a casca do orgulho do diabo, de Lúcifer, se tornou impenetrável. Isso fez com que ele se tornasse, justamente por não permitir que a palavra entrasse, a palavra de Deus entrasse para dentro dele e fizesse com que ele cumprisse as determinações de Deus, fez com que ele tornasse um invejoso, um feiticeiro, um rebelde. Então escute isso. Se você não permitir que a palavra de Deus altere a sua mente, você corre esse risco. Músicas vão mexer nas suas emoções, nos seus sentimentos, mas a leitura da palavra de Deus vai tornar você um santo, um separado para as coisas dele, vai tornar você um forte. A oração é um exercício espiritual poderoso e potente. O jejum é um exercício espiritual que vai te tornar uma pessoa que vai exercitar os músculos da fé, os músculos espirituais, porque as pessoas são fracas hoje, porque não se exercitam através da oração, não se exercitam através do jejum, e aí quando vem qualquer vendaval, qualquer coisa, caem, pecam, perecem. Querido que me ouve essa manhã, o orgulho é uma coisa muito perigosa para fazer com que a pessoa se torne um faccioso, um feiticeiro. Essa casca, que diz muito bem no livro de Jó 41, é descrito como um monstro chamado Leviatã. Era uma casca impenetrável, nada penetrava naquela casca. Ali não está falando de Deus, está falando de Satanás, de Lúcifer. Eu vou ler para você aqui Jó 41, 21 e 22, e diz assim: o seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força. A força do Leviatã está onde? No pescoço, olha isso. Diante dele, até a tristeza salta de prazer. Em algumas versões vai dizer salta de alegria. Aqui não é Deus, aqui é o demônio, é o diabo, é Satanás, é Lúcifer. Como assim, pastor? No seu pescoço reside a força. Por que no seu pescoço reside a força? Por quê? Porque ele é um orgulhoso. Um orgulhoso não abaixa. Ele não reverencia. O trigo se dobra. O joio não se dobra. Se torna um faccioso. Se torna um feiticeiro. Se torna um invejoso. Se torna um arrogante. Então, aonde está a força? No pescoço, porque ele está sempre altivo. Mas Provérbios diz o quê? Que a altivez de espírito precede a queda.
No seu pescoço reside a força. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Pensa como ficou Lúcifer quando ele é expulso do céu, que sai com um terço de anjos. Ele fez com que toda a tristeza que porventura pudesse existir nele, pelo fato daquele evento, ele fez com que a tristeza que estava dentro dele fosse gerado prazer na tristeza. Quem é capaz disso, irmão? De transformar tristeza em prazer? Como assim? Não existe isso. Porque a Bíblia diz o quê? Chora com aqueles que estão chorando. Se alegra com aqueles que estão se alegrando. Mas o diabo, ele é tão orgulhoso, que ele foi lançado fora e a tristeza que ele tinha transformou em prazer. Olha o convencimento e o poder que o diabo tem. Então, querido, que me escuta nessa manhã, cuidado com a facção, cuidado com a feitiçaria, cuidado com a inveja, cuidado com a porfia, com a discussão, pessoas facciosas. O feiticeiro quer tomar pela violência. O feiticeiro não toma pela justiça, ele toma por violência. O que é violência? Justiça própria. Lugar que eu julgo ser bom e que Deus falou que não é bom. É assim que se toma por violência. Para conseguir os seus intentos, ele precisa de arregimentar o seu exército de seguidores que usam a mesma prática dele. Um feiticeiro se junta a outro feiticeiro. Um faccioso se junta a outro faccioso para formar um exército, para ir contrário à figura de autoridade. Escute uma coisa, querido, que me ouve. Escute uma coisa, servo de Deus vivo. Deixa eu te falar um negócio. Quem te promove é quem tem autoridade sobre a sua vida. Não vá na onda de mentirosos, de pessoas arrogantes, de pessoas orgulhosas. Se submeta à figura de autoridade, porque essas pessoas é quem vai te promover. Provérbios 26, 20 a 21 diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Você tira o fogo, o problema se esvai. Você tira o faccioso e a facção, o problema diminui. Não fique perto de pessoas facciosas, rixosas, murmuradoras, caluniadoras. Não se junte a essas pessoas. A Bíblia diz, o que ela diz? Se aparte da aparência do mal. Não fique perto dessas pessoas. Fique perto de pessoas que te celebram, que comemoram com você, que choram com você, que se alegram. Se alguém fala mal de alguém para você, vai falar mal de você. Ele é um faccioso, ele se alimenta disso. Mas você não é assim, não precisa de ser assim. E se você faz isso, você vai poder deixar de fazer isso, no nome santo e bendito de Jesus. O feiticeiro trabalha com o fogo do inferno, com mentira, com engano, contra a figura de autoridade. A facção, ela extingue o cuidado. Toda facção, ela extingue o cuidado, inaugura a negligência, a indiferença, o descaso. Não se importa, ele só importa consigo e com aquilo que ele tem interesse. O feiticeiro se importa com a sua imagem, mas não se importa em ser a imagem de Deus. Olha só o que está escrito em 1 Samuel 15, 12. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém me disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si. Escute isso. Saul levantou, antes de ir à guerra, levantou um monumento para quem? Para Deus? Não, para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Um feiticeiro, ele está sempre erguendo um altar para si. Sempre para si. Um adorador não. Um adorador sempre está erguendo um altar ao Senhor. Ele ergue um altar na sua casa,
ele ergue um altar no seu trabalho, ele ergue um altar no seu relacionamento, ele entra para dentro do seu tameon e faz o seu culto individual, ele faz o seu culto no particular, ele faz o seu culto no secreto. Quem parou de cultuar publicamente, até mesmo nas lives, é porque parou de cultuar no particular. Quem não cultua no particular, também não cultua no público. E aí começam a criar uma facção, começam a haver defeitos, porque defeitos, quem não tem defeitos? Eu tenho, você tem. Eu não me relaciono com você pelos seus defeitos, eu me relaciono com você pela pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em você. Querido que me assiste, vamos quebrar todo espírito de facção e de divisão. Que espírito de divisão e facção é espírito de morte, é um espírito do pecado. Querido que me assiste, ser imagem de Deus é agir como Deus age, ser semelhante a Deus é funcionar como Deus funciona. Fomos criados assim, não somos como os animais que agem por instinto sem pensar. Somos imagem e semelhança. Por quê? Porque agimos como Deus age, com planejamento, agimos com o nosso pensamento, com a nossa mente, não somos movidos pelas nossas emoções. Porque enganoso é o nosso coração, o coração do homem. Saul dava mais importância ao que os homens pensavam a seu respeito do que como Deus o via. Escute isso. Ele se importava mais com os homens. Quando Samuel diz a ele que o reino foi tomado dele, foi rasgado, o que ele fala? Não, vamos lá comigo perto dos homens lá, porque o que eles vão pensar? Feiticeiros, eles pensam, olham mais para o que as pessoas dizem deles do que o que Deus pensa a respeito deles. Isso é muito profundo. Simplesmente Saul se esqueceu de que quem colocou ele como rei não eram as pessoas. Quem colocou ele como rei foi o próprio Deus, não foi as pessoas. Então ele não deveria dar satisfação às pessoas. Ele deveria dar satisfação a Deus. É o que eu e você temos que pensar. Dar satisfação ao nosso Deus. É como Davi disse: pequei contra ti pequei. Quando cometemos pecado contra o nosso semelhante, contra qualquer pessoa, ao invés de você ter pecado primeiro contra essa pessoa, você pecou contra o Senhor. Então se conserte. Porque senão você pode entrar nesse canal da injustiça e se tornar um faccioso e um feiticeiro. Isso é perigoso. Deus não quer isto para suas criaturas, mas antes as coloca em um lugar de justiça. Não é o que está em Salmo 1? Será plantado junto a ribeiros. Né? O fruto que você gera não é para você, é para quem está ao seu lado. Você não é um canibal para comer o fruto que você gera. O fruto que você gera é para alguém, tem um destino. Querido que me assiste, que me ouve essa manhã, Deus não quer isso para mim e nem para você, mas o Senhor nos colocou em uma posição de justiça, um lugar de justiça, e esse lugar é o Senhor Jesus, é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Não existe um lugar onde você está passando por esse momento. Se você se tornou um mentiroso, se você se tornou um difamador, se você se tornou um adúltero, um prostituto ou uma prostituta ou um mentiroso, eu quero te dizer, querido, que o Senhor Jesus quer te trazer de novo ao lugar que Ele criou para você, em um lugar de justiça, não um lugar de injustiça, de facção e de feitiçaria, porque Deus quer que nós estejamos como igreja, precisamos de nos relacionar, de ter as pessoas, todas as notícias boas que nos chegam através de pessoas, assim também como as ruins, tudo nos chega através do relacionamento. Né? Jesus veio do céu para se relacionar. Um feiticeiro, muitas vezes, ele não quer se relacionar porque considera o outro inferior a ele. Querido que me assiste, querido que me ouve, trate as pessoas como superiores a você. Seja humilde, se coloque abaixo das pessoas, para que você possa glorificar e que as pessoas possam ver Deus
na sua vida. Se você tem agido como um feiticeiro, criando brigas, discussões, separação, discórdia, divisão, fofoca, se tornou um maldizente, você está debaixo de maldição, de facção, de feitiçaria, não respeita a autoridade, eu quero te dizer que Jesus morreu por você, assim como morreu para mim também. Essa palavra não é condenatória, é uma palavra de graça, é uma palavra só para a gente gerar um entendimento. Eu identifico que eu estou nesse lugar, eu identifico que de alguma forma eu cheguei nesse lugar, mas eu também identifiquei que Jesus não quer que eu fique aí, então eu preciso de me voltar ao Senhor e me abraçar novamente. A palavra de Deus diz que um justo cairá, um justo, não é injusto, o justo cairá 7 vezes, mas todas as vezes o Senhor o põe de pé. Essa palavra é para você, é para mim. Aleluia! Existe salvação para mim, existe salvação para você, existe perdão para você, existe perdão para mim. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Volte para o lugar da origem, volte para o lugar que Deus te fez, volte para o lugar onde Deus te criou, se submeta. Muitas pessoas estão debaixo de maldição, porque saíram debaixo de facção, saíram debaixo de feitiçaria, estão agindo como feiticeiros, levando outras pessoas também a cometer atos de feitiçaria, estão multiplicando o reino de trevas e do diabo. Pare com isso, não faça mais isso, cesse todas as coisas, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus moldar a sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus moldar o seu caráter. Jesus não veio, querido, te melhorar, Jesus veio te transformar. Aleluia! Para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos transformar a figura do seu amor. E eu estou te falando desse amor e desta graça que me alcançou e que alcançou milhares em todo o mundo, em todo o planeta, e que um dia haveremos de dar conta, porque um dia todo joelho verá e todo joelho se dobrará. Todos nós um dia vamos nos dobrar à morte, porque não nos dobramos ao autor da vida. E é esse o convite que eu te faço. E quero orar por você nessa manhã. Aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, no seu carro, no seu trabalho, eu não sei onde você está, mas Deus sabe, porque Deus é onisciente, onipotente, Ele está em todo lugar. O Espírito Santo de Deus pode falar com você, porque eu não te convenço de nada, eu só falo da palavra. A função de convencimento do Espírito Santo, eu não posso tomar. Quem sou eu? Eu dependo dele. É Ele quem vai te convencer, e se essa palavra te convenceu, não tenha o orgulho de não se dobrar, mas se dobre ao autor da vida, reconheça os seus erros, volte aonde caiu, se conserte e volte a caminhar com o Senhor. Eu quero orar por você, coloque a mão no teu coração, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, a honra, a glória, aleluia, o louvor e a adoração pertence ao Senhor, Pai querido. Nesta manhã estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Vê se em nós algum caminho mau, Deus, todo espírito de feitiçaria, de rebelião, todo espírito contrário à Tua vontade, Senhor Jesus, às Tuas determinações. Não queremos nos tornar malditos e nem ir para o fogo do inferno, mas queremos te pedir perdão primeiramente. Pecamos contra o Senhor sobre alguma coisa, Espírito Santo, traga conserto, Senhor Jesus, sobre nós. Em nome de Jesus, Deus, não nos deixe tornar feiticeiros e nem criarmos facções dentro da Tua igreja, dentro do Teu corpo, porque isso seria maldição para nós e para os nossos semelhantes, Pai, para a nossa casa, para a nossa família, traria destruição, traria correntes, Pai, de escravidão, cativeiros espirituais. Nós queremos quebrar todos eles no poder do nome de Jesus, Pai. Nesta manhã eu libero uma palavra sobre cada lar, sobre cada pessoa, que seja, Senhor Jesus, atraído ao Teu amor e ao Teu seio. Seja quebrada toda corrente de feitiçaria, de facção, de maldição, todo tipo de facciosidade, Deus, de morte, espírito de morte, que saia em nome de Jesus destas casas, destas pessoas, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Assim oramos em Teu nome, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Logo mais à noite, às 18 horas, estaremos todos juntos ali em Santa Maria, no culto logo mais à noite. Todos estão convidados. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus
e o Espírito Santo, com as suas doces consolações, seja comigo, seja contigo, para todo sempre. E todos digam amém. Deus abençoe.